Será que a luz tá boa? Não, relaxa, vai sair tudo diferente do que a gente planejou. Esquece o objeto. Ó, não é amei, é amei. Tá todo mundo figurinado? Ó, não vai esquecer da marca, hein? Ai, meu Deus, minha família não veio de novo. Será que a gente aumenta um pouco o volume? Eu precisava ir ao banheiro. Será que tá bem? Eu seguro a tua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho. Será que vem muita gente? Tá lotado, tá lotado. Todo mundo aqui? Vamos começar? Tá, bora. Plaquete conecta, primeira temporada, primeiro episódio, Cristiane Sobral. Eu não sei muito bem aonde começa a minha história, devido eu não ter conhecido os meus pais biológicos. E essa ausência, ela fala muito de mim, fala muito de uma busca, de uma procura, que vai acontecer apenas olhando para dentro de mim, né? Não tem como fazer isso olhando para trás, e agora sim, um pouco olhando para frente, pensando nos meus filhos. Esse lugar também de ter sido a filha caçula, vocês falaram aí do jardim e tudo, me trouxe uma coisa de não ter muito com quem brincar e tal, mas o meu imaginário entrou com tudo aí, no sentido de, né, de ter todos os amigos imaginários possíveis, conversar com planta, com bicho, com tudo que era esquisito, né? Considerada uma menina muito esquisita. Mas eu adoro essas esquisitices. E quando bom é que o amigo imaginário do teatro te morde? Cara, as primeiras peças. Esse amigo imaginário, eu não sei da onde eu descobri a história de Romeu e Julieta. Olha Sinceramente, só. eu não me lembro. Mas eu sei que essa história, eu cismei que eu ia fazer uma peça de Romeu e Julieta. Eu devia ter, sei lá, 5 por aí. Minha mãe ainda era viva. E minha mãe tinha um galinheiro, que ela criava galinhas e galos. Eu até falo que tem uma questão de machismo aviário. Eu não vou poder me aprofundar aqui, mas eu sempre defendi que havia um machismo aviário, né, lá no galinheiro da minha mãe. E por que os galos, né, ficavam de boa e tal, e as galinhas, nossa, as galinhas sofriam. E isso já para ver como é que era a minha cabeça. E minha mãe desistiu de criar galinha, então ficou lá aquele galinheiro com um negócio de arame, né, assim, fechadinho. E eu olhei lá e falei, cara, vou fazer aqui o teatro. A peça vou fazer aqui. Aí peguei uns lençóis lá que minha mãe tinha, coloquei lá na frente e chamei uns colegas da rua. Ninguém queria, cara. Ninguém estava afim de fazer teatro, assim. Gente, vamos fazer Romeu e Julieta e tal. E os meninos, cara, os meninos sempre são um pouco ó na infância, né? Desculpa, meninos, mas assim... Não só na infância. Eu tô sendo delicada. Mas os meninos eu precisava de alguém que fizesse o Romeu, né? E aí, naquela época, eu só cogitava essa hipótese, né? Menino, você quer fazer o Romeu? Menino, você quer fazer o Romeu? Não quero. Até que eu ameacei um menino que eu ia bater nele. Falei, olha, se você não participar, eu vou te bater. E aí, ele deu maior confusão depois com a minha mãe, mas ele fez a peça. E essa foi a primeira apresentação que eu fiz. Mas a gente passou na rua gritando, dizendo que, tipo, se fosse hoje, a peça era R$1, tinha que contribuir, já tinha um empreendedorismo ali, né, assim. Mas a minha tristeza foi porque eu sabia que, de alguma forma, que aquela peça era trágica. E as pessoas começaram a rir o tempo todo. Riram durante a apresentação toda. E eu, tão chatinha, no final, eu perguntei, falei, gente, mas por que vocês ficaram rindo? A peça é triste. Assim, né? Eu querendo pautar a recepção, né? Veja bem. Aí alguns vieram me falaram assim, não, porque a gente achou ridículo. Que isso? Como assim uma menina negra de cabelo duro, feia, fazendo papel de Julieta? Não tem nada a ver. Nossa. Cara, aquilo foi um soco no meu estômago, assim. Então, essa universalidade do teatro, ela para mim nunca existiu. Porque desde o momento que eu resolvi colocar o pé ali, eu já vi que ia ter gente. Ia ter ringue, ia ter pau, ia Sim. ter confusão. Eu queria puxar um papo aqui que eu acho que a gente até, né, a sua bio elucidou
muitos traços relevantes, assim. Como é que foi essa entrada, cara, na UNB? Como foi vivenciar esse período lá na universidade? Lidar com a rotina de estudos, né? Quem vive na universidade sente essa mão aí, né, nos dias, muitas matérias, uma demanda muito grande, a vivência em si, né, na universidade, custear essa vivência na universidade, enfim, ter esse encontro, né, na formação acadêmica com o teatro, a relação com os colegas, com os professores, o departamento. Passei por muitas dificuldades para estar no curso, porque não é só, a gente fala, aprovação, permanência e conclusão. Sim. E o sentimento de peixe fora d'água foi brutal, assim, porque naquela época a UNB só tinha 1% de estudantes pretos e pardos, né? Então, uma pessoa negra dentro de um departamento que não tinha gente preta. E isso me trouxe muitos confrontos, né, assim. Até porque eu já tinha tido os outros confrontos lá atrás, então as pessoas não entendem, por que você racializava as coisas? Porque desde que eu nasci me racializaram, né? Então, falar de uma academia eurocêntrica, que até hoje ainda não está preparada para os corpos pretos, para os corpos que não são heteronormativos, né? Para os corpos, enfim, para qualquer coisa que seja decolonial, a universidade ainda não dá conta desse desafio, né? Ainda hoje, em 2024, imagina naquela época. Sim. Ainda falando sobre a UNB e essa relação, queria saber um pouco de você, assim, como é que foi a partir do departamento cavar e fundar esses espaços e colocar bandeiras e a bandeira da existência, né? E tudo que você leva. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Sempre fui, desde criança. E o fato de ter perdido minha mãe cedo, acho que me tornou mais disciplinada ainda. Eu fui para ali, assim, com muita gana de falar assim... Ele era um que falava, olha, a aula começa às 15 horas. Mas se vocês quiserem chegar às 14, a sala já está aberta. Vocês podem vir, se aquecer, não sei o que e tal. Pode contar que eu era... morando longe, indo de ônibus e tal, eu era aquela pessoa que chegava primeiro. Então, assim, todas as tentativas de bullying, né? Hoje a gente fala de bullying, de preconceito que eu vi, eu meio que não quis saber, sabe? Eu falei assim, olha, ninguém vai me tirar daqui. Né? Então, assim, muitos professores chegavam a falar, esse trabalho foi você mesmo que fez? Ou você copiou de alguém? Né? E eu já tinha escutado isso lá atrás, né? Então, eu não fui amada de cara. Também não esperei ser amada. Ser amada, para mim, não é uma questão nessa vida, né? Acho que isso é muito romântico para mim. Mas dizer, olha, eu tô aqui, eu vou assistir essa aula, Hugo, eu não vou fazer, né? Chegou uma altura que Hugo, tudo quanto é peça, eu tava de biquíni, com o peito de fora, a bunda de fora. Aí chegou e disse, gente, mas acho que todo mundo na UNB já viu minha bunda, já viu meu peito. E as outras pessoas da turma estavam fazendo personagens. Eu era sempre uma vedete, era sempre uma passista. Até eu entender que era uma objetificação, porque eu não tinha o physique de rôle, né, o tipo físico ideal para fazer os personagens que estavam ali, que ninguém nem tentava, já falava, eu já sei uma ideia maravilhosa, você vai ser a passista. Até que chegou um dia que eu falei, não vou mais. Eu não vou ser passista de coisa nenhuma. Me dá um personagem aí. Né? Então não foi uma coisa assim de... Por isso que eu digo, não foi de ser amada, que eu tenho certeza que tinha gente que... garota chata, né? Levanta a mão e pergunta. Mas a minha oportunidade, eu costumo dizer, uma mulher negra não tem segunda vez. Uma mulher negra no Brasil, de 2024, não tem segunda vez. Naquele lá dos anos 90, tinha menos ainda. Então, não tinha uma segunda oportunidade de provar para aquele professor que eu ia ficar naquela disciplina até o final, com todas as dificuldades, porque, né, eu não nasci fazendo balé, não nasci fazendo natação. Então, você chega num departamento que tem o maior PIB da UNB, onde estão as pessoas com mais grana. Né? Então, eu não tinha a roupa da moda, eu não tinha um cabelo da moda, eu não tinha a bolsa da moda, não tinha nada. Mas eu tinha uma vontade, né, que ninguém ia me tirar. Não ia me tirar, não me tiraram até hoje. Você é uma pessoa de
de múltiplas parcerias durante a sua vida, né? E também um trabalho forte com coletivos. E aí tem um específico que a gente queria um pouco saber, que é a CIA de Arte Negra Cabeça Feita. Eu não gosto de fazer nada sozinha. Eu adoro ficar sozinha, gosto de ficar sozinha em casa, essas coisas todas. Mas da porta para fora, eu gosto de estar no coletivo, né? Então, estar no coletivo um pouco me define, assim, muito me define. E enquanto uma mulher negra que chega lá e passa por todas essas coisas, aí eu sou filha de Oxum, né? Tem que dizer, porque a maternidade me bota nesse lugar, de pensar assim, caramba, se eu passei por essas coisas, tô vendo que estão chegando outros estudantes pretos aqui, e eles vão passar por essas coisas também, ou vão passar por coisas piores. Então, vamos ficar juntos, né? E a minha questão sempre foi, existe um teatro negro no Brasil, que naquela época eu falava no singular, mas hoje eu falo no plural, e eu não conheci, ninguém sabe disso, ninguém tem referência bibliográfica. Eu queria pesquisar sobre isso, do ponto de vista acadêmico, né? Ainda que me dissessem que isso não existia, mas eu achava que existia sim, existia em algum lugar. E muito tempo passei na biblioteca achando coisas que não eram faladas na sala de aula, né? Então, esse lugar também de olhar, foi um lugar assim de falar, olha, se você, Cristiane, não fundar a sua própria companhia, você não vai trabalhar. Porque você não vai ser chamada para a peça do Zezinho. Naquela época, antes de criar o Cabeça, eu fui fazer um teste para um personagem, numa companhia, né, dessas companhias tradicionais aí de Brasília, e depois que eu estava uns dias, aí ficou aquele mal-estar, não sei o quê, aí alguém da produção veio falar comigo e falou, olha, sabe o que é? É porque você está fazendo uma boneca. E a gente não está conseguindo entender muito bem essa boneca ser preta. Aí eu falei, cara, de novo esse negócio, essa chatice. Eu juro para vocês que eu queria ser uma atriz, como eu quero até hoje. Mas o preta vinha sempre colado. E aí eu digo, gente, mas espera aí, será que eu não posso criar um lugar para estar com pessoas que querem interpretar, sem que a gente tenha que botar a legenda peça de escravidão, te convoco. Peça normal, não te convoco, né? Orixá nenhum, Deus nenhum pode tirar o protagonismo da cabeça de ninguém. Então, da mesma forma, dentro de uma companhia de teatro, as pessoas têm que ter autonomia para poder, né, em algum momento, estar em outro lugar. Elas têm que saber, não tem essa coisa de eu. Porque se eu passar mal, quem que vai puxar o barco, né? Então, essa concepção de ter a Companhia Negra, ter até hoje, estar fazendo, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de, olha, se você não arruma uma empresa, você também não arruma trabalho. Tem um trabalho que é bastante relevante, Cris, que é o Esperando Zumbi, e em 2019 ele participou, né, do Festival Internacional Poetas da Alma. Eu queria que você compartilhasse um pouco do que, enfim, é esse espetáculo, a experiência de colocar para fora isso e essa experiência, inclusive, de viajar com o espetáculo, comunicar isso. Eu tenho que falar antes que lá em 2004, com a CIA de Arte Negra Cabeça Feita, uma peça chamada Petardo, nós já estávamos indo para Angola, em 2004. Então, preciso dizer que isso era todo mundo tirou o passaporte pela primeira vez para poder fazer aquela viagem, né? Esperando Zumbi, então, em Moçambique, já é uma Cristiane que já tinha outras experiências internacionais, né? Que já tinha esse manejo de... E naquele momento, eu tive essa concepção de escrever o Esperando Zumbi muito por causa do Esperando Godot, né? Então, o Esperando Godot é uma peça que eu sempre amei, mas que eu nunca pude fazer na universidade por conta dessas questões que me botavam fora do jogo. Eu acho um texto fantástico. Mas o que me interessava discutir no Esperando Zumbi é a questão da espera. Então, eu faço toda uma discussão com a questão racial, né? Dentro dessa figura também que ficou muito silenciosa, que é a figura do zumbi, que a gente não reconhece como um herói nacional. O zumbi não é um herói da negritude, o zumbi é um herói nacional, né? Então, ele precisa ser reconhecido como tal. Acabou virando... Então, falar de Esperando Zumbi é falar de... onde eu... acho que dentro das dramaturgias da CIA, e esse meu amadurecimento também como atriz no Esperando Zumbi, de entender que realmente o teatro que eu estava fazendo era exatamente esse que eu queria fazer.
E você é uma mulher que já tem um selo editorial próprio, você Sim. tem 11 livros publicados, você é imortal da Academia Brasileira de Letras, e uma atuação política feroz também. Queria entender o que do teatro você leva para essa sua atuação que é que é ampla. Eu sempre vou dizer que eu sou uma mulher forjada no teatro, que eu sou uma mulher do teatro, que eu sou uma mulher de teatro, que eu sou uma mulher com teatro. Então, todas as coisas que eu faço, elas vêm do significado que a palavra teve para mim a partir do momento em que eu resolvi fazer teatro. Então, toda a minha voz em todos os outros espaços, ela vem desse lugar da palavra no teatro, né? Dessa questão de lá atrás, quando eu comecei, fazia teatro infantil e percebi que para uma criança, uma palavra maldita, né? Uma palavra não dita corretamente, é excluída. Então, assim, que teatro é um lugar onde você tem que escolher muito bem as palavras. E isso é algo que me capacitou, não gosto. É algo que me preparou para a vida, para esses outros espaços todos. E eu te passo essa palavra final com uma pergunta capciosa também, que é o que te faz insistir, o que te faz insistir, é isso. Eu não conheço outra palavra que não seja insistir. Eu não conheço. Eu conheço enquanto eu tiver vida. Minha vida é o insistir. Minha vida foi, e será o insistir, né? O existir precisa insistir. Não é um existir que se dá automaticamente. É um existir que se dá pela insistência. Então, assim, pela cara de pau, né? Então, se eu não insistir, ninguém vai insistir para mim. Se eu não falar, Sim. olha aqui, meu senhor, meu nome é Cristiane Sobral. Por que muita gente hoje fala, Cristiane Sobral? Porque a Cristiane Sobral se impôs. Sabe? Chegou e falou, olha aqui, tudo bem? Meu nome é Cristiane Sobral. Assim, Maravilhosa. né? Então, esse amor, né? Até esse autoestima, eu falo, gente, a política, a militância, me deram condições de passar um batom. Porque as pombagiras é que me ensinaram a ser mulher, né? Não foi a sociedade brasileira, não foi a Igreja Católica. A pombagira falou, amiga, bota uma saia, né? Então... Salve! Vocês gostaram de hoje? As luzes vão apagar. Ó, ficou uma garrafa de Domec aqui atrás, ó. Amanhã é outro dia. Todo mundo do lado de fora? Vamos. Hoje foi, vamos encerrar. Hoje foi. 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 Por hoje foi. Hoje foi. Ai, hoje foi.